que tanta gente desiste da vida mesmo sem perceber? Muita gente acha que desistir da vida é algo externo, mas a verdade é que muita gente desiste aos poucos, sem perceber. Desiste dos sonhos, desiste de tentar de novo, desiste de acreditar que pode mudar e continua vivendo no modo automático e existindo mesmo sem felicidade e sem alegria na sua própria vida. Hoje a gente vai debater um pouco mais sobre isso e procurar entender como a gente pode fazer ações simples durante o dia que possa nos ajudar a procurar sempre a nossa felicidade e estar em ambiente que nos faz bem e nos faz crescer como pessoa e como profissional, lógico. Uma coisa que a gente pode falar é desistir nem sempre é parar, às vezes é só se acomodar. Muitas pessoas, infelizmente, mesmo em ambientes ruins, em ambientes de conflito, em ambientes que não se fazem bem, está acomodada, ou por medo da mudança, ou por não saber agir e sair daquelas situações. Por isso a gente traz alguns exemplos aqui. O primeiro exemplo que a gente traz é sobre fazer sempre a mesma coisa, mesmo infeliz. Se você está num ambiente de trabalho agora, que você é infeliz, que todos os dias você acorda de manhã já zangada, já com a cara fechada, porque vai para esse ambiente de trabalho, isso não te faz bem. Se você está num relacionamento que não te faz bem, que só existe briga, que não existe conversa, não existe ambiente saudável para se viver, é sempre bom e aconselhado procurar ambientes que te façam bem, ambientes que te façam crescer como pessoa, como profissional, e assim você possa ter alegria de viver e conviver naquele ambiente. Outro exemplo que a gente pode trazer aqui é parar de sonhar alto. Muitas pessoas chegam a certos pontos da vida que não tem mais aquela ambição, não tem mais aquela ambição boa, aquele sonho de conquistar coisas, de ter objetivos para alcançar. Isso é basicamente triste, porque na nossa vida a gente tem que ter objetivos, porque senão nossa vida ela se torna vazia, se torna triste. Se a gente não tiver caminho, rumo para seguir, rumo para alcançar, objetivos para conquistar, a nossa vida ela tende a ser triste e desanimadora ao longo prazo. Outro exemplo que a gente tem aqui a falar é aceitar uma vida que não te preenche. Muitas pessoas, como eu falei anteriormente, por medo, por pressão familiar, ou até mesmo por não saber agir e de como sair daquela situação, continua vivendo e aceitando uma vida que não preenche, que não faz ela feliz, que não traz alegria para ela durante o dia. Isso, ao médio e ao longo prazo, se torna um peso na vida daquela pessoa, que ela tende a ter um desânimo, ter uma depressão, ter uma tristeza ao extremo, porque se encontra em um ambiente que só traz infelicidade para ela, só traz peso, só traz desgosto para ela. Por isso é bom sempre você procurar ambientes que te façam bem, grupos de pessoas que te completam, que te faz se desenvolver, que te façam crescer e assim buscar sempre a sua felicidade, buscar sempre algo que você gosta de fazer, não ter aquela pressão ou familiar ou de relacionamento para fazer coisas que não te traz a tranquilidade, que não te traz o conforto, que não te traz o que te faz viver com alegria. É isso que a gente traz agora. E a explicação simples que a gente tem para isso é quando a pessoa perde a esperança de mudanças, ela entra em um modo automático. Significa que a motivação morre quando a esperança some. Então, quando a pessoa perde a esperança da mudança, perde a ambição boa de conquistar objetivos, de ter novos planos, novos hábitos, novos objetivos a alcançar, a pessoa cai naquele comportamento de viver no automático, de fazer as coisas no automático, mesmo infeliz, ir para aquele emprego que é ruim, que ela não gosta, chega lá no automático, faz todas as atividades. Quando dá 18 horas em ponto, a pessoa já está para sair, já está dando glória a Deus para sair, porque aquilo ela vive no automático, ela vive como se fosse um robô. Ela não tem sentimentos naquele momento. Por isso é sempre bom buscar algo que te faça bem, que te faça crescer, que te motive. E mesmo que não te motive, que seja algo que você queira e goste de fazer.
Porque tudo aquilo que a gente gosta de fazer, que a gente queira fazer, a gente faz bem feito, a gente faz sem peso, a gente faz sem gastar tanta energia. E o dia passa que a gente nem vê. As coisas acontecem na nossa vida que a gente tá tão alegre, tão feliz em fazer aquelas atividades, que a gente desenvolve as habilidades mais rápido, da melhor forma. A gente consegue até prosperar mais, conseguir promoções, conseguir um emprego melhor. A nossa empresa, se a gente for empreendedor, se a gente faz aquilo que a gente gosta, ela cresce mais, a gente tem motivação diária para fazer aquilo. E na Bíblia a gente traz isso, um exemplo que a gente sempre traz aqui sobre a Bíblia, é em Provérbios 13:12, a esperança adiada faz adoecer o coração. Significa que sem esperança a vida perde sabor, perde sentido, perde propósito. Se você faz algo sem propósito, sem o seu coração, como diz a esperança adiada, faz adoecer o coração. Se você não tem esperança, se você adia a esperança, ele adoece o seu coração. Você fica sem esperança, a vida perde o sabor, perde o propósito, você fica no automático, você vive como um robô. Saia dessas ações. Procure fazer algo que você goste, que você se identifique, que você queira fazer, para assim você fazer com amor, com carinho, com alegria, e assim a sua vida vai mudar, porque tudo aquilo que a gente faz com amor, com carinho, faz com propósito, as coisas são bem feitas. A gente tende a crescer mais, a ganhar mais, a se desenvolver mais, e não se estressa durante o dia, não cansa tanto, não gasta tanta energia, porque quando a gente faz algo que a gente é infeliz, além de a gente gastar energia fazendo aquilo, a gente gasta energia reclamando, gasta energia fazendo cara feia, tratando os outros mal, muitas vezes que não tem nada a ver com nossos problemas. Isso, além de ser feio, ainda é algo que não é recomendado a gente fazer, né? E a gente traz aqui também que a gente tem a trazer o medo de tentar de novo paralisa mais do que o fracasso. Muitas pessoas já fracassaram na vida, e isto é normal. A gente não vai acertar tudo em nossa vida. Em certos momentos a gente vai fracassar, a gente vai errar, a gente vai escolher o caminho errado. Mas o que a gente tem que fazer é aprender com nossos erros, para não errar naquilo novamente. O que é errado, o que a gente não pode fazer, é sempre errar pelas mesmas coisas. Sempre errar o mesmo erro. Mas se você já errou, mas se você já fracassou, tente aprender com seus erros para não fracassar e não errar naquilo novamente. E alguns exemplos que a gente traz sobre isso é o medo de errar outra vez, medo de ser julgado, medo de criar expectativa. Muitas pessoas erram e se trancam no seu mundo. Se tranca onde fica confortável. Mesmo infeliz, se tranca naquele emprego que ela tem uma certa, como é que se diz? Uma certa tranquilidade, está tranquilo ali, ela não quer mudanças, ela não quer o novo, mesmo ela não quer buscar a felicidade, porque tem medo das mudanças, tem medo do que ela não conhece ainda. Mas muitas vezes, esse incômodo do crescimento, esse incômodo da mudança, é o que faz a gente crescer, é o que faz a gente desenvolver habilidades, hábitos, que nossa vida muda completamente. Procure sempre isso. Muitas pessoas vivem de acordo com o julgamento dos outros. Não se baseie pelo julgamento de ninguém. Não se baseie pelo julgamento dos outros. Viva por você. Faça o que você queira fazer de forma correta, sem esperar julgamento dos outros. Como eu estou aqui gravando um vídeo, mesmo errando, mesmo fazendo, não tendo perfeito, eu não tenho medo de julgamento. Eu não tenho medo do que vão dizer sobre mim. Eu não tenho medo do que vão falar da minha oratória, o que vão falar do meu comportamento durante a câmera aqui. Seja igual, não tenha medo, faça o que você queira fazer. Medo de criar expectativa. Muita gente tem medo de criar expectativa e der errado. Se der errado, tente novamente. Se der errado, crie expectativa em outras coisas. O que você não pode é paralisar, o que você não pode é interromper a sua vida com medo de mudanças, com medo de criar expectativa. Crie expectativa, crie planos, crie sonhos, mas faça, saia da inércia, tenha movimento, dê o primeiro passo de fé que as coisas virão. E a explicação simples que a gente tem para isso é: depois de algumas decepções, a pessoa prefere não tentar para não sofrer.
Se você sofreu, se você errou, você vai sofrer mais ainda se você continuar aí onde você está acomodado, onde você acha que está seguro, porque você não está seguro. Você está acomodado aí. Tente sair dessa acomodação, tente coisas novas, tente a mudança. Não fique no medo da acomodação, não fique no medo da mudança. Tente fazer coisas novas, tente se desenvolver, buscar novas habilidades. Na Bíblia a gente tem em 1 Timóteo, ou em 2 Timóteos, na verdade, 1,7, Deus não deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Então, Deus não te deu espírito de medo. Arranca esse medo e joga fora. Deus não te deu isso. Isso não faz parte dos planos de Deus. Deus não te deu espírito de covardia, de medo. Tenha fé, tenha coragem. Haja. Dê o primeiro passo com fé, mesmo com medo. Dê o primeiro passo, que as coisas virão. As coisas vão acontecer. Tenha esperança, acredite em si mesmo, que as coisas vão acontecer. Significa que o medo não vem para te guiar, ele vem para te travar. Se você está com medo agora, ele está te travando. Ele não vem para te auxiliar, ele não vem para te guiar, ele não vem para te ajudar, ele só quer te travar. Ele quer que você continue aonde você está agora. Quebre o ciclo do medo e dê o primeiro passo com fé, que as coisas virão. Não tenha medo de agir, não tenha medo de sair de onde você está agora. Faça as coisas com fé. E com isso a gente chega em um dos assuntos mais polêmicos que a gente sempre fala aqui, é sobre comparação rouba a motivação. A gente já gravou vídeos sobre isso, se você quiser, tem aqui no canal, só acompanhar aí os vídeos que a gente já falou sobre comparação. E alguns exemplos que a gente tem é olhar a vida dos outros sem se sentir atrasado. Muitas pessoas não conhecem a outras pessoas, não conhecem os bastidores, não conhecem a caminhada de outra pessoa e tende, mesmo assim, se comparar, se sentir atrasado, se sentir inferior muitas vezes. Não tem por que você agir assim. Você não sabe os bastidores de outras pessoas. Você não sabe as dificuldades que outras pessoas tiveram para chegar onde está o resultado. Porque é muito fácil você mostrar o resultado, é muito fácil você mostrar os bens que você tem, é muito fácil você mostrar a empresa, os carros, as casas, mas você não mostra o que você sofreu para chegar ali, você não mostra os bastidores. E muitas pessoas querem comparar os resultados de outras pessoas com o seu processo. Você ainda está em processo. Curta o seu processo, desenvolva o seu processo, acredite em si mesmo, se desenvolva essas suas habilidades, seus hábitos, para assim quando você chegar em seus resultados, você só se compare com você mesmo, não com os outros, não com quem você conhece. Pensar que já passou do tempo. Muitas pessoas pensam que já passou do tempo, pensam que já estão velhas demais, que não tem tempo suficiente para fazer tal tipo de atividade. Isso é um dos piores erros que a gente tem. A gente tem casos de pessoas de 70, 80 anos abrindo empresa e tendo sucesso. A gente tem casos aqui de pessoas no YouTube com 80, 70 anos também de sucesso. Cada pessoa tem seu tempo e seu momento. Não se baseie pelo tempo dos outros, se baseie apenas pelo seu tempo. Achar que todo mundo conseguiu, menos você. Outro erro comum que a gente tem é achar que os outros são queridos de Deus, achar que os outros são abençoados por Deus e a gente não. E a gente fica desanimado, frustrado com aquela situação. A gente acredita que Deus tem seus preferidos. Isso não é verdade. Todo mundo tem, como eu falei anteriormente, todo mundo tem seu tempo e seu momento. Não é porque a pessoa é mais nova do que você, ou tem até mesmo sua idade e tem mais coisas do que você, que ela é preferida por Deus. Porque a gente tem na Bíblia as pessoas que foram mais preferidas por Deus, que foram escolhidas por Deus, tiveram mais dificuldades do que as outras. Por isso, não tenha medo, não se compare, não queira conseguir as coisas baseado no tempo dos outros. Tenha seu próprio tempo. Com isso, a explicação que a gente tem é comparar caminhos diferentes gera frustrações e desânimo. Não se compare, você só vai se frustrar e ficar desanimado. A única pessoa que você tem que se comparar é com você mesmo. Significa que você perde motivação quando tenta viver o tempo de outra pessoa. Como eu disse anteriormente, cada um tem seu tempo, cada um tem seu momento. Não queira viver a vida de outra pessoa, viva a sua própria vida. E na Bíblia a gente traz um exemplo sobre isso, em João 21, 22, quem te importa, segue-me tu.
Significa que cada um tem sua própria jornada, cada um tem seu próprio tempo, cada um tem suas próprias conquistas. Não se baseie pelos outros, se baseie por si próprio. Entendeu? Com isso a gente chega em motivação não nasce grande, ela nasce pequena. Do que adianta você ter motivação e não ter ação? Primeiro a gente sempre indica, primeira coisa a gente ter é ação. Tem ação para depois que você tiver ação, a motivação vir. Não adianta nada você ser motivado e não tiver ação. Por isso é ao contrário, tem ação, faça as coisas, dê o primeiro passo, por assim a motivação vir. Assim sucessivamente a motivação vai vir. Alguns exemplos que a gente tem é pequenas decisões, pequenas mudanças e pequenos hábitos. Tem ação nas pequenas decisões, tem ações nas pequenas mudanças, tem as ações nos pequenos hábitos. Tente se desenvolver, tente mudar, tente adquirir habilidades, hábitos novos que possam te auxiliar nisso. E não viva baseado na motivação. Terá dias que você não vai estar motivado. E tudo bem, é normal. O que importa é você ter constância e ter ação. No dia que você não estiver motivado, coloque a ação em primeiro lugar. Que assim, quando você fizer, sucessivamente, a motivação virá. A explicação simples que a gente tem sobre isso é a motivação vem depois da ação, não antes. Muitas pessoas invertem essa ordem. Ela bota primeiro eu tenho que me motivar para agir. E em certo momento a pessoa não está motivada e não sai da cama, não age, não coloca os planos em ação. Isso é errado. Primeiro você tem que ter constância, ação, para assim, sucessivamente, a motivação vir até você. Faça as coisas mesmo triste, faça as coisas mesmo desmotivada, faça as coisas mesmo sem estar feliz naquele momento, mas que você tenha um plano, tenha um propósito, que é aquilo mesmo que você queira, que é aquilo que você quer alcançar, para assim a motivação vir sucessivamente. E você não precisa de força total, só do primeiro passo. Como eu falei anteriormente, dê o primeiro passo. Mesmo com medo, se você estiver com medo, dê o primeiro passo de fé, que assim as suas habilidades serão desenvolvidas, assim você desenvolverá o que será necessário para as suas atividades. Mesmo que você não saiba o que você vai precisar durante o caminho, dê o primeiro passo. Assim você vai se desenvolvendo e vai conquistando habilidades que você vai usar durante a sua caminhada. O importante é sair da inércia, essa é dar o primeiro passo de ação, viu? Você não já li aqui? Então na Bíblia a gente traz em Zacarias 4:10, não despreze os pequenos começos. Muita pessoa acha que a gente já vai nascer com grandes conquistas, com grandes empresas, com grandes cargos de liderança em empresas, em grandes empresas, mas não despreze os pequenos começos, como já falei aqui em Zacarias. Comece de baixo, comece feliz fazendo mesmo aquelas pequenas atividades, mesmo se você não tem um cargo de liderança, ou que você não tem um cargo que lhe pague bem agora, que você tenha alegria no que você faz, que você busque fazer o que você ama fazer, o que você gosta de fazer. Mesmo que muitas pessoas falem, amor não paga boleto, verdade, o amor não paga boleto. Mas se você faz as coisas com amor, se você faz as coisas com alegria, se você consagra tudo que você faz a Deus, tudo que você faz vai ser bem feito. Você terá possibilidades de conseguir novos cargos, você terá possibilidades de abrir empresas, você terá a oportunidade de se desenvolver, de crescer. E assim, mesmo que você não ganhe o suficiente hoje, futuramente você vai ganhar. No médio e longo prazo você vai ganhar, porque você faz aquilo com amor, faz porque gosta, faz bem feito, faz com atenção. E aquilo você vai chamar a atenção de outras pessoas. E assim, mesmo que se você não chame a atenção de outras pessoas, você pode abrir seu negócio, pode fazer o que realmente te faz feliz e ganhar, ser produtivo, ser próspero financeiramente. Com isso a gente a gente fala um pouco mais que Deus trabalha no processo, não só no resultado. Então mesmo que você comece pequeno, acredite no processo de Deus, confie no processo, dê ali seu máximo no processo, dê alegria, amor, felicidade ali no processo, para que você possa fazer as coisas bem feitas. E quando chegar no resultado, você seja abençoado com aqueles resultados que você fez as coisas bem feitas.
entendeu? E com isso a gente chega em voltar a acreditar, muda tudo. Muitas pessoas, infelizmente, se encontram agora sem acreditar em si próprio, em tristeza, em desânimo. Mude isso, volte a planejar, volte a orar, volte a tentar, mesmo com medo. Acredite em você, acredite que você sabe fazer as coisas, acredite que você vai buscar os objetivos, acredite que você vai alcançar o que você quer. Não tenha medo, acredite em si mesmo. Se você não acreditar em si próprio, quem que vai acreditar? Pela primeira coisa que você tem que fazer é acreditar em si próprio. Assim as pessoas sucessivamente vão acreditar. Quando você passar confiança, quando você passar aquele ar que sabe fazer as coisas, assim o mundo, as pessoas vão acreditar em você. Não adianta nada você não acreditar em si próprio e pensar que as pessoas vão acreditar. Isso não funciona. A explicação simples que a gente tem para isso é: a vida começa a andar quando as pessoas voltam a acreditar nela mesma. Significa que a esperança é o combustível emocional. Se você tem esperança em si próprio, esse é o combustível que faz você andar, que faz você buscar os seus objetivos, que faz você alcançar as suas metas. Acredite em você. Se você não acreditar, ninguém vai acreditar. Volte a acreditar em você mesmo. Essa é a chave para o sucesso. E na Bíblia a gente traz em Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você. Deus já disse, Ele sabe nossos planos. Não adianta você ficar triste porque o emprego não deu certo. Não adianta você ficar triste porque sua empresa não deu certo. Porque Deus sabe os planos que tem para você. Mesmo que você se zangue, mesmo que você fique triste, mesmo que você fique com raiva, a gente não sabe os planos que Deus tem para a gente. O que a gente tem que fazer é fazer todas as coisas dando glória a Deus, consagrar tudo a Deus e fazer tudo como se fosse fazer para Deus. Faça com alegria, faça com constância, faça com felicidade. E assim você vai, no mundo que você vai desenvolver habilidades necessárias para essas atividades, e assim Deus vai lhe abençoar porque Ele tem planos maiores para você. Acredite, Deus não desistiu, mesmo quando você pensou em desistir. Mesmo que se você pensou em desistir, Deus não desistiu de você. Acredite nele, acredite. Com isso a gente chega, você não precisa mudar tudo hoje, só não pode desistir de você. Mesmo que você tenha hábitos ruins, mesmo que você tenha desânimo, tenha preguiça, que você tenha medo de errar, não tente mudar tudo da noite para o dia. Tente primeiro, como eu falei anteriormente, dar o primeiro passo de esperança, o primeiro passo de fé. Acredite em você mesmo. Tente ser uma pessoa melhor do que você foi ontem. Tente desenvolver habilidades necessárias para você fazer aquilo que você quer fazer. E assim as coisas virão. Tire um tempo para orar, para rezar, para agradecer todas as conquistas que você tem. Faça tudo com alegria, com prazer, com felicidade. E as coisas boas virão até você. Não adianta fazer com tristeza, com raiva, com zanga. Ou se você se encontra em ambientes como esse, como a gente falou anteriormente, mude de ambiente. Busque algo que você queira realmente fazer. Busque fazer as coisas com alegria, com prazer. E assim as coisas serão acrescentadas a você. Assim coisas boas virão a você. Com isso a gente chega em motivação, não é empolgação, é decisão diária. Como a gente falou anteriormente, mesmo não esteja motivado, tenha ação, tenha constância, e assim a motivação virá. Mesmo se não vir, faça o que você acha que é necessário. Faça o que você tem que fazer, que assim os resultados virão. E assim a gente encerra com uma mensagem final em Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque o tempo certo colheremos. Plante o bem, faça as coisas corretas. Trate as pessoas bem, dê coisas boas às pessoas. Trate, dê confiança, como é que se diz? Puxe assunto com aquelas pessoas que não tem com quem conversar. Faça coisas boas para que a pessoa que você goste. Busque felicidade, porque assim as coisas boas virão. Plante, semeie a terra, para assim você plantar. Não adianta nada você querer ter resultado se você não plantar. Não adianta você querer colher se você não plantou. Então por isso, plante o bem, faça o bem, seja alegre, tenha paz, tenha alegria no que você fizer, trate as pessoas bem, ajude as pessoas quando puder,
que assim o bem virá até a sua vida. O vídeo que a gente trouxe hoje basicamente é sobre isso. Faça o bem que o bem virá até você. Se você gostou desse tipo de conteúdo, curta esse vídeo aqui, compartilhe esse vídeo para alguém que está precisando dessa mensagem e se inscreva nesse canal para a gente trazer mais conteúdos como esse. Te espero aqui no próximo vídeo. Até mais.